Desde os tempos mais antigos, o comércio conectava povos e até continentes. Pelas rotas marítimas e trilhas de caravanas, não fluía apenas o fluxo de mercadorias. Graças a elas, acontecia a troca de experiências, ideias e novas tecnologias entre diferentes países e culturas. No início da civilização, surgiu o comércio e um grupo dedicado profissionalmente a essa atividade. Falando sobre a época da Antiguidade, o auge das relações comerciais ocorreu durante os tempos do Império Romano. Após a queda, começaram tempos sombrios na Europa, que afetaram inclusive as relações comerciais. O comércio na Idade Média era uma atividade difícil e muitas vezes perigosa. No entanto, os mercadores não desanimaram e já no século XV eles se tornaram figuras de destaque, portadores de novas relações que, no final das contas, abalaram as bases tradicionais do feudalismo. Neste episódio vamos falar sobre como viviam os mercadores da Idade Média, com o que e com quem eles comerciavam e como seu papel na sociedade mudou de século para século. Você vai conhecer as poderosas alianças de mercadores, assim como as cidades comerciais livres que desempenharam um papel fundamental na história do Velho Mundo. Além disso, vamos falar sobre os banqueiros medievais e a história dos bancos. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar, editor. Do declínio de Roma até a era do Renascimento, no início da Idade Média, o comércio era uma atividade difícil e extremamente perigosa. Naquela época, praticamente não existia poder central e toda a Europa estava dividida em feudos de senhores feudais, cada um sendo rei e deus em suas próprias terras. Para atravessar as terras de cada senhor feudal, o comerciante tinha que pagar uma taxa. Por exemplo, para transportar mercadorias por todo o curso do rio Loire, na França, era possível pagar a taxa até 74 vezes. E quando o comerciante finalmente chegava ao local de venda, muitas vezes descobria que tinha gasto muito mais dinheiro com as taxas do que com a compra da própria mercadoria. Era preciso pagar pelo uso de pontes e balsas. Além disso, a qualidade das próprias estradas era simplesmente horrível. E se a carroça quebrasse e a mercadoria caísse no chão, ela passava a ser propriedade do senhor daquela terra. Daí surgiu o ditado: o que caiu da carroça está perdido. E claro, as viagens não eram seguras, as estradas estavam cheias de bandidos, que muitas vezes eram os próprios senhores feudais locais. Os mercadores da Alta Idade Média tinham ainda outro problema sério. A maior parte da população vivia no campo, praticava a agricultura de subsistência e praticamente não tinha dinheiro. No entanto, apesar de todas as dificuldades, o comércio nesses tempos difíceis não parava, pois a nobreza e o clero, assim como camadas mais amplas da população, precisavam de vários tipos de produtos e mercadorias que não eram produzidos localmente, e por isso era necessário trazê-los de outras regiões, às vezes de lugares muito distantes. E não se tratava apenas de artigos de luxo ou de curiosidades exóticas, mas também de produtos mais comuns, que muitas vezes eram entregues por comerciantes tanto por via fluvial quanto terrestre. Os mercadores desse período eram especialmente notáveis, pois diferiam muito de seus colegas da Idade Média desenvolvida e tardia. Eram pessoas empreendedoras, ousadas e corajosas, que sabiam não apenas lidar bem com o dinheiro, mas também manejar armas com maestria. Muitas vezes, eles próprios se envolviam em roubos armados ou em pirataria no mar. Com o advento da Idade Média desenvolvida, a economia de subsistência começou a ser substituída por relações mercantis e monetárias, os ofícios se desenvolviam, as cidades cresciam e as estradas se tornavam melhores e mais seguras. Em resumo, a vida estava melhorando e, junto com ela, ganhava ritmo e energia. No século XI surgiram nas cidades as primeiras guildas de mercadores que protegiam os interesses e privilégios da classe comercial. Normalmente faziam parte da guilda mercadores de uma mesma cidade ou que comercializavam um determinado tipo de mercadoria. Os membros das guildas pagavam taxas de associação que eram usadas para necessidades comuns. Por exemplo, as guildas frequentemente contratavam grupos armados para proteger caravanas ou construíam fortificações na cidade. Os membros das associações obedeciam a regras comuns e quem as violasse era punido. Essas regras tratavam da compra e venda de mercadorias, dos acréscimos nos preços e da concorrência entre os mercadores. Enganar os próprios colegas era severamente condenado. Também era considerado inaceitável aumentar muito o preço do produto, a menos que houvesse motivos sólidos para isso.
No começo, as guildas eram pequenas associações, mas seu poder cresceu rapidamente e logo os comerciantes independentes simplesmente não conseguiam competir com as guildas. Os grandes senhores feudais, reis e até mesmo a própria igreja tinham que levar em consideração as uniões de mercadores. O século XIII e a primeira metade do século XIV podem ser chamados de período de apogeu do comércio. Em muitas cidades europeias, a elite mercantil, que acumulou enormes riquezas em suas mãos, exercia uma influência decisiva sobre a administração dessas cidades. Representando apenas uma pequena porcentagem da população urbana, os comerciantes e empresários detinham todo o poder, ocupavam os conselhos municipais, implementavam políticas fiscais favoráveis a si mesmos e controlavam o judiciário e a legislação local. Alguns dos mercadores medievais chegaram ainda mais alto. Por exemplo, o banqueiro Jacques Coeur, conhecido como o primeiro magnata financeiro da Europa, tornou-se tesoureiro e ministro do rei francês Carlos VII. Ele participou da implementação de reformas e teve uma influência significativa na política da França. No entanto, quando Coeur caiu em desgraça com o rei, ele teve que fugir e passar o resto da vida no exílio. A sede de lucro e o espírito aventureiro levavam os mercadores não apenas ao turbilhão das intrigas palacianas, mas também a longas e arriscadas viagens. Basta lembrar do famoso Marco Polo. Em 1291, os irmãos genoveses, Vivaldi, decidiram embarcar em uma jornada que, segundo um contemporâneo, ninguém havia ousado antes deles. Contornar a África e chegar às fabulosas riquezas da Índia. O destino da expedição é desconhecido, pois ninguém mais viu seus navios. Há muitos exemplos assim. Graças aos mercadores, os europeus conheceram a seda, a porcelana, o papel e possivelmente até a pólvora, coisas que foram inventadas no Oriente. No entanto, não devemos idealizar demais os mercadores medievais, pois o comerciante daquela época facilmente se transformava em corsário. Uma história semelhante é contada no Decamerão, quando um comerciante, após ser roubado, ele mesmo se torna pirata e volta para casa rico. No início da Idade Média, a alfabetização era praticamente um privilégio exclusivo dos membros da Igreja, mas a partir do século XIII, a situação começa a mudar rapidamente. A atividade comercial exigia que a pessoa tivesse uma preparação séria, incluindo a obtenção de educação. Um comerciante analfabeto dificilmente poderia ter sucesso nas cidades, e isso não só nas grandes, mas também nas relativamente pequenas. Surgem escolas leigas, onde os filhos de comerciantes eram ensinados a ler, escrever e contar. Nas escolas eclesiásticas estudava-se teologia, enquanto futuros comerciantes buscavam conhecimentos práticos. Dava-se atenção especial ao estudo da matemática e de línguas estrangeiras. Filhos de empresários ingressavam facilmente nas universidades locais, que até criavam bolsas especiais para eles. Nas casas dos ricos mercadores da Baixa Idade Média começam a aparecer livros que antes eram posse exclusiva do clero. Além disso, muitos comerciantes daquela época faziam seus próprios registros, anotando não só receitas e despesas, mas também informações sobre eventos interessantes em cidades e países distantes, bem como costumes de diferentes povos. Os mercadores da Baixa Idade Média mantinham uma correspondência ativa e chegaram até nós centenas de milhares de cartas comerciais daquela época. Rotas comerciais e feiras, grandes lotes de mercadorias eram transportados na Idade Média principalmente por vias aquáticas. Os mercadores preferiam rotas fluviais e marítimas por serem mais baratas e seguras. O movimento comercial mais intenso, assim como na Antiguidade, ocorria pelo mar Mediterrâneo, que ligava a Europa aos países do Oriente e da África. Por meio dele, os europeus recebiam mercadorias exóticas, como seda, incensos, tapetes e especiarias. Por muito tempo, os bizantinos lideraram o comércio entre Europa e Oriente em Constantinopla. Mercadores italianos, franceses, árabes e russos traziam suas mercadorias à cidade. No século XIII começa o declínio de Bizâncio e o papel principal no comércio mediterrâneo passa para os mercadores das cidades italianas de Veneza e Génova. A segunda rota comercial europeia passava pelos mares do Norte e Báltico, ligando a Inglaterra, França, norte da Alemanha, Flandres, países escandinavos, Polônia, Báltico e Rússia. Por essa rota, eram transportados para o leste produtos manufaturados da Europa Ocidental e, no sentido contrário, vinham trigo, madeira, linho, peles e escravos. Também existiam duas importantes rotas comerciais fluviais. A primeira delas ia do mar Adriático pelo rio Pó, atravessando os passos alpinos até o rio Reno e depois até o Mar do Norte.
Por essa rota, mercadorias do Mediterrâneo do sul da Europa chegavam ao norte da Europa. Outra rota passava pelo Neva, Lovat e Dnieper, saindo do Mar Báltico e seguindo até Constantinopla. Na Rússia, essa rota era chamada de Caminho dos Varegues aos gregos. O evento mais importante na Europa medieval eram as feiras. A primeira feira de que temos conhecimento aconteceu em Saint-Denis, perto de Paris, em 629. Já no século X, elas se tornaram um fenómeno comum. As feiras medievais eram verdadeiros centros de comércio, artesanato e cultura. Elas aconteciam em diferentes cidades e regiões ao longo de todo o ano e atraíam comerciantes, artesãos e viajantes de toda a Europa e até de outras partes do mundo. Nas feiras eram comercializados todos os tipos de mercadorias, desde alimentos até joias e curiosidades exóticas vindas do Oriente. Aqui trocavam notícias e ideias, ouviam músicos e trovadores, faziam novas amizades e conexões. Por segurança, as feiras costumavam ocorrer junto às muralhas, perto de mosteiros ou castelos de senhores feudais. O patrocínio de um senhor feudal influente, de uma autoridade religiosa ou de uma grande cidade garantia aos visitantes da feira viagem segura, possibilidade de negociar e resolução justa de controvérsias. Os donos das terras lucravam bem com as taxas cobradas dos mercadores. As feiras mais conhecidas eram as da província de Champagne, em Saint-Denis, Florença, Gênova, Milão, Frankfurt am Main e Colônia. Além das feiras, os mercados também eram extremamente populares na Idade Média. Os senhores feudais os organizavam em suas terras para cobrar taxas dos mercadores. Muitos desses mercados se transformaram em grandes centros comerciais, como os mercados de Rouen, Toulouse e Reims. Por exemplo, segundo relatos de contemporâneos, o mercado coberto em Paris lembrava um verdadeiro bazar oriental. Ali vendiam tecidos, alimentos, roupas, artigos de ferro, mercadorias exóticas do Oriente e especiarias. As relações entre a sociedade e a igreja. A sociedade medieval era dividida em 3 grandes grupos: os feudais e a cavalaria, aqueles que lutam, o clero, aqueles que rezam, e os camponeses, aqueles que trabalham a terra. Como não é difícil perceber, os comerciantes não tinham lugar nesse esquema simples, pois a atitude em relação aos comerciantes naquela época era, para dizer o mínimo, ambígua. Por um lado, a utilidade dos comerciantes para a sociedade era óbvia, sendo reconhecida até mesmo pela Igreja a autoridade moral daquela época. Mas, por outro lado, o comércio era considerado uma atividade extremamente duvidosa e suspeita, pois oferecia amplas oportunidades para enganar e obter lucros injustos. Por isso, os padres gostavam de lembrar as palavras de Ioan Zlatoust: "O ofício do comerciante não agrada a Deus." Tomás de Aquino observava que o comércio tinha algo vergonhoso em si, embora reconhecesse plenamente sua necessidade. O prestígio social dos comerciantes era bastante baixo, pois sua honestidade e integridade eram seriamente questionadas. Nas listas de ocupações consideradas desonrosas e impuras pela Igreja, o comércio aparecia constantemente. A atitude da nobreza e da cavalaria em relação aos comerciantes era ainda pior, pois na sociedade feudal de classes, o que mais se valorizava era a nobreza de origem e a bravura cavalheiresca. O comerciante, mesmo sendo rico, despertava o desprezo dos nobres, pois estava longe dos ideais cavalheirescos aos olhos dos cavaleiros e das damas. Ele era apenas um homem comum, um canalha que havia conseguido sua riqueza por meio de um ofício desonroso. A isso se somava a inveja banal, pois muitos feudais eram pobres e estavam sempre precisando de dinheiro. É preciso dizer que a atitude negativa em relação aos comerciantes muitas vezes era bastante justificada. Muitos representantes da classe mercantil não escolhiam os meios para aumentar seus lucros, exploravam impiedosamente seus servos e trabalhadores e não hesitavam em recorrer a fraudes e enganações descaradas. Os lucros fabulosos não vinham para os comerciantes europeus do comércio de escravos cristãos. Mas o famoso Petrarca reclamava da enorme quantidade de escravos que lutavam as ruas de Veneza. Sim, os comerciantes na Idade Média eram abertamente antipáticos, mas o verdadeiro ódio das massas era direcionado aos agiotas, negociantes que emprestavam dinheiro às pessoas a juros. Esse tipo de negócio era feito principalmente por judeus e banqueiros italianos, os lombardos. A Igreja considerava a agiotagem um dos pecados mais terríveis, que garantia a condenação da alma ao inferno. Os padres se recusavam a enterrar agiotas em solo sagrado e os amaldiçoavam em seus sermões.
Na opinião da Igreja, o inferno de fogo ameaçava não apenas os próprios agiotas, mas até mesmo seus filhos, caso aceitassem usar o dinheiro adquirido de forma ilícita pelos pais. Essa atitude da Igreja em relação aos agiotas encontrava grande apoio entre o povo comum. Nos séculos XIII e XIV, uma onda de pogroms contra lombardos e judeus varreu a Europa, muitos dos quais terminavam em terríveis massacres, perseguições e expulsões. No final do século XII e início do século XIII, as cidades europeias tornaram-se poderosos centros econômicos do continente, para onde afluíam continuamente mercadorias, dinheiro e, junto com eles, novos artesãos e comerciantes. Nessa época, muitas cidades conquistaram independência dos senhores feudais e autogoverno. O poder era eleito pelos cidadãos por um determinado período, ou seja, na essência, elas se tornaram repúblicas. Os mais ricos e influentes entre eles eram as cidades alemãs Hamburgo, Lübeck, Bremen, Nuremberg, assim como as italianas Pisa, Florença, Bolonha, Veneza e Génova. Muito rapidamente, os maiores influenciadores nas cidades independentes passaram a ser os mercadores e suas guildas, pois eram eles que possuíam os maiores recursos financeiros. Com o tempo, algumas cidades-repúblicas se transformaram em estados independentes e poderosos, cuja autoridade se estendia por grandes territórios além dos limites da cidade. Cidades-repúblicas poderosas nos séculos XII e XIII foram Florença, Génova e Veneza, no norte da XIII Itália. Florença controlava toda uma região da XIII Itália, a riquíssima Toscana. As cidades-repúblicas comerciais possuíam seus próprios exércitos e frotas. Eles fundavam feitorias em terras distantes, assentamentos, fortalezas com cais, casas para os mercadores morarem, armazéns para guardar mercadorias e locais para o comércio. Muitos desses assentamentos, com o tempo, se transformaram em cidades completas. Pode-se dizer que em nenhum outro lugar da Europa a classe mercantil alcançou tanto poder económico e político quanto nas cidades da Itália. Em nenhum outro lugar uma camada tão ampla da população estava envolvida em atividades comerciais. Um viajante que passou por Veneza pouco antes da Grande Peste chegou a uma conclusão. Aqui, toda a cidade são mercadores. O rápido crescimento das cidades italianas foi favorecido por uma combinação bem-sucedida de vários fatores: a localização geográfica vantajosa da Itália, o clima excelente, a presença das tradições romanas no comércio e nas relações monetárias, a abertura e o dinamismo da sociedade, bem como a presença da corte papal como centro político pan-europeu. A mentalidade mercantil, que amadureceu cedo e de forma marcante nas condições favoráveis da Itália, por sua vez, contribuiu para o sucesso económico do país. Um marco importante no desenvolvimento do comércio no norte da Europa foi a criação, no século XIII, da Liga Hanseática, uma união de cidades comerciais liderada por Lübeck, na Alemanha. No início do século XV, essa liga já incluía mais de 100 cidades, entre as quais estavam Riga, Tallinn, Novgorod e Pskov. A Liga Hanseática tinha política externa independente, frota poderosa e fortalezas próprias. Os representantes da Liga atuavam nas grandes cidades da Europa, Londres, Paris, Veneza. A partir de meados do século XV, começa o enfraquecimento gradual da Liga Hanseática. Ele perdeu definitivamente sua influência após a abertura de novas rotas marítimas para os países coloniais. Os banqueiros medievais, já falei sobre a atitude extremamente negativa em relação à usura na sociedade medieval. No entanto, apesar da ira popular e do descontentamento da Igreja, esse ofício continuou a existir e prosperar. Os predecessores dos banqueiros eram os cambistas, que realizavam trocas de diferentes tipos de moedas em feiras e mercados. As bancadas onde eles se sentavam eram chamadas em italiano de banco, daí vem o nome moderno, banco. Os cambistas não se limitavam à troca de dinheiro, eles também faziam transferências de valores e praticavam a usura. Mais tarde, a concessão de dinheiro a juros foi monopolizada pelos judeus e, após sua expulsão da Inglaterra e da França, pelos italianos. Curiosamente, outra organização esteve na origem da atividade bancária na Europa, a Ordem dos Templários. Os cavaleiros foram os primeiros a ter a ideia de fornecer cheques de viagem aos viajantes, que podiam ser sacados em qualquer escritório da ordem. Eles trocavam moedas e aceitavam dinheiro para custódia, e foram até os primeiros a verificar documentos por meio de impressões digitais. Além disso, os cavaleiros emprestavam dinheiro a juros, apesar de seu status eclesiástico.
Enquanto os judeus concediam empréstimos a 40% com os templários, era possível pegar emprestado a 10%. As operações bancárias tornaram a ordem incrivelmente rica, o que acabou levando à sua ruína. Os papas de Roma ameaçaram repetidamente com punições severas aqueles que concediam empréstimos a juros e libertaram os devedores de suas obrigações perante os credores. Em 1179, no Terceiro Concílio de Latrão, o Papa Alexandre III declarou que os culpados de cobrar juros deveriam ser privados da comunhão e do sepultamento cristão. As proibições da Igreja contra a usura dificultavam as finanças, prejudicando principalmente os pequenos agiotas. Os grandes bancos superavam facilmente os obstáculos, o que não surpreende, pois emprestavam dinheiro a nobres, reis e até aos papas de Roma. Assim, por exemplo, os banqueiros florentinos emprestavam dinheiro aos reis ingleses. Só com o apoio financeiro deles, os britânicos conquistaram o país de Gales, a Escócia e iniciaram a Guerra dos 100 Anos. Com o tempo, até a Igreja passou a ver a usura com mais tolerância. No século XV, os banqueiros florentinos Médici, Pazzi e Strozzi tornaram-se banqueiros dos papas romanos. Na essência, isso significava que toda a enorme renda do Vaticano passava pelas mãos deles. Em resumo, os mercadores nunca conseguiram se integrar totalmente à hierarquia feudal, nem se tornar parte da nobreza e da cavalaria. No entanto, ao conquistar cada vez mais poder e influência, eles conseguiram explodir o velho mundo feudal e levar a Europa para uma nova era. Foi exatamente a classe mercantil que esteve na origem do capitalismo no velho mundo, o que permitiu aos europeus iniciar a expansão global e mudar a face do nosso planeta. Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.